Quando Tiago Mendoza viu o novo funcionário empurrando o carrinho de limpeza pelos corredores, não perdeu tempo. "Agora contratam qualquer um para a limpeza?" comentou alto para Vinícius, olhando de cima a baixo com desdém. "Que padrão de empresa é esse?" E depois, com um sorriso cruel, "Pelo menos sabem o lugar deles." O homem de 58 anos, no uniforme simples, apenas continuou trabalhando em silêncio. Carrinho barulhento, identificação básica no peito, postura discreta. Osvaldo parecia ser exatamente o que Tiago pensava. Mais um funcionário invisível naquele ambiente corporativo de luxo. Mas Tiago não sabia com quem estava mexendo. E ninguém esperava o que aconteceria na próxima reunião. 7h30 da manhã. Osvaldo empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores de mármore, quando ouviu a primeira bomba do dia. "Ei, você aí!" Tiago Mendoza surgiu como um furacão e com a cara de poucos amigos. "O banheiro da diretoria está um nojo. Como vocês trabalham aqui?" Osvaldo parou o carrinho. "Bom dia, senhor. Vou verificar agora." "Bom dia?" Tiago riu com desdém. "Vocês deveriam ter resolvido isso antes dos funcionários importantes chegarem." Funcionários importantes. Osvaldo engoliu a frase e seguiu para o banheiro. Estava impecável. Apenas sem papel higiênico. Um descuido de 2 minutos que Tiago havia transformado em humilhação pública. Do corredor, as vozes chegavam nítidas. "Viu como falei com o zelador novo?" Era Tiago se gabando para alguém. "Tem que educar desde o primeiro dia." Exato. Vinícius Castro, diretor financeiro, riu como se fosse a piada do século. "Dá mole que eles sobem na cabeça." Osvaldo terminou de repor os suprimentos e voltou ao corredor. Os dois continuavam falando como se ele fosse um móvel. "O problema é que gastamos demais com essa gente", disse Vinícius. "Se dependesse de mim, cortava metade." "Verdade, mas o CEO vive nos Estados Unidos. Não faz ideia do que rola aqui." Tiago baixou a voz. "Falando nisso, soube que ele pode aparecer semana que vem." "Sério?" Vinícius deu uma gargalhada. "Vai ser show. A gente sempre funciona bem quando tem visita importante." Os dois se afastaram rindo. Osvaldo ficou parado, processando a ironia. Eles falavam sobre ele, para ele, sem saber que era ele. Mas amanhã reservava mais surpresas. 10h15. Carla, analista júnior, derrubou o café na mesa e começou a se desesperar. "Que desastre!" ela murmurou, procurando papel. "Posso ajudar?" Osvaldo se aproximou. "Nossa, obrigada. Sou um desastre mesmo." Ela sorriu genuinamente. "Carla, você é novo?" "Osvaldo, primeiro dia. Espero que se adapte. O pessoal aqui é, digamos, variado." Ela baixou a voz. "Alguns são incríveis, outros, bem, você vai descobrir." Enquanto limpava a mesa, Osvaldo notou algo na tela do computador dela. Uma planilha com números vermelhos. Demissões. Primeiro trimestre, 127 funcionários. 127 pessoas. Em 3 meses, em uma empresa de 600 funcionários. "Carla", ele disse casualmente, "muita gente saindo da empresa." Ela suspirou. "Recorde histórico. Galera não aguenta mais o ambiente, mas melhor não falar sobre isso." O medo na voz dela disse tudo. 12h. Osvaldo ligou para Márcia de um local reservado. "Como está?" ela perguntou. "Pior que imaginávamos." Osvaldo olhou pela janela. São Paulo fervilhava lá embaixo. Em 4 horas via arrogância, desprezo e números alarmantes. "Que números?" 127 demissões em 3 meses, Márcia. Nossa empresa está sangrando." Silêncio do outro lado. "Osvaldo, o que você vai fazer?" Ele observou o movimento no andar. Funcionários cabisbaixos, conversas sussurradas, o clima pesado de quem vive com medo. "Vou descobrir quem está destruindo o que construímos juntos", disse ele. "E depois vou limpar esta mesa." Tarde. Osvaldo empurrava o carrinho quando flagrou uma cena que fez seu sangue ferver. Marina, secretária de 50 anos, levava uma bronca pública de Tiago no meio do corredor. "Marina, isso é inadmissível!"
Tiago gesticulava como se estivesse repreendendo uma criança. Erro básico desses. Senhor Tiago, houve uma confusão no sistema. Ela tentou explicar. Confusão nada, é incompetência mesmo. Marina baixou a cabeça. Outros funcionários desviaram o olhar constrangidos. Osvaldo apertou o cabo do carrinho com força. 28 anos de empresa. 28 anos. E sendo humilhada por um executivo que não passava de um menino mimado em terno caro. Enquanto Tiago se afastava, Osvaldo se aproximou de Marina. Acontece com todo mundo, disse ele suavemente. Marina olhou para ele através de lágrimas contidas. Obrigada. Às vezes parece que esqueceram que somos pessoas. Naquela frase simples, Osvaldo entendeu a extensão real do problema. Não era apenas sobre lucros ou produtividade. Era sobre dignidade humana sendo pisoteada todos os dias. Fim do expediente. Osvaldo guardou o carrinho e olhou uma última vez para os corredores vazios da Tecnova. Amanhã ele voltaria, e a cada dia coletaria mais evidências. Porque uma coisa havia ficado cristalina. Tiago e Vinícius não eram apenas executivos arrogantes. Eles eram uma doença que estava matando sua empresa, e Osvaldo tinha a cura. Terça-feira, 10h15. Osvaldo estava limpando vidros quando Tiago entrou na sala de reuniões com 2 clientes importantes. Empresários de terno, representantes de uma multinacional que significava 5 milhões em contratos. Desculpem, disse Tiago aos visitantes, apontando para Osvaldo. Pessoal da limpeza sempre aparece na hora errada. O cliente mais velho franziu a testa. Osvaldo percebeu o desconforto, mas continuou trabalhando. Como eu dizia, retomou Tiago, nossa empresa preza pela excelência em todos os níveis, desde a alta direção até os serviços básicos. A palavra básicos saiu carregada de desdém. Vocês têm políticas de responsabilidade social? Perguntou o cliente. Claro, valorizamos todos os colaboradores igualmente. Osvaldo quase engasgou com a hipocrisia. Interessante, disse o visitante olhando diretamente para Osvaldo, porque acabamos de presenciar algo que não condiz com essa filosofia. Silêncio constrangedor. Tiago gaguejou sobre protocolos internos, mas o clima havia mudado. 1 hora depois, os clientes saíram sem fechar negócio. 5 milhões perdidos em 60 segundos de arrogância. Quarta-feira, refeitório. Vinícius almoçava salada cara, enquanto apontava discretamente para Osvaldo. Olhem só, disse para outros executivos. Terceirizados ganhando salário integral para fazer qualquer coisa. No meu tempo, funcionário de limpeza era funcionário de limpeza. Verdade, concordou uma executiva. Semana passada, um deles pediu aumento do vale-transporte no RH. Absurdo! Vinícius balançou a cabeça. Daqui a pouco querem participação nos lucros. Risadas gerais, como se direitos básicos fossem piada. Quinta-feira, 14h30. A descoberta que mudou tudo. Osvaldo estava no arquivo quando ouviu Vinícius ao telefone no escritório ao lado. É só cortar os benefícios da galera de baixo. Pessoal de limpeza, segurança, eles não vão sair por causa de vale-refeição. Pausa. Impacto na imagem? Ninguém fica sabendo dessas mudanças internas. E se ficarem, falamos que é otimização. Outra pausa. Se o CEO soubesse como a empresa funciona de verdade, faria a mesma coisa. Mas ele fica lá nos Estados Unidos, no mundo da lua. Osvaldo apertou os punhos. Vinícius planejava cortar benefícios de funcionários vulneráveis, enquanto falava mal dele pelas costas. Sexta-feira, elevador. O momento mais revelador. Tiago e Vinícius entraram conversando, ignorando completamente Osvaldo. Reunião do conselho é segunda, dizia Tiago. Preciso de números impressionantes. Tenho dados de produtividade que mostram onde cortar gastos. E aquela história do CEO aparecer? Falso alarme, ele nem pisou no Brasil este ano. Uma estagiária entrou no 15º andar.
Bom dia, disse ela, cumprimentando todos, incluindo Osvaldo. Tiago e Vinícius a ignoraram. Como eu dizia, continuou Vinícius, sobra gente em posições desnecessárias, desde estagiários enchendo linguiça até pessoal de apoio ganhando mais que devia. A garota corou e saiu no próximo andar, murmurando tchau, quase inaudível. Viu? Disse Tiago. É esse comportamento que atrapalha a produtividade. Pessoal novo acha que aqui é festa. Osvaldo saiu do elevador fervendo por dentro. Uma semana inteira documentando discriminação sistemática, arrogância e desrespeito que ia muito além de diferenças hierárquicas. Sábado à tarde. Ligação para Márcia. Preciso de informações específicas, disse Osvaldo. Quantos contratos perdemos nos últimos 6 meses? Por quê? Suspeito que há correlação direta entre comportamento interno e resultados externos. Osvaldo, o que você está planejando? Osvaldo olhou pela janela de casa. Lá fora, São Paulo não parava. Milhões de pessoas trabalhando, sonhando, lutando por respeito. Justiça, respondeu ele. Mas primeiro preciso da extensão real do estrago. Segunda-feira chegou com uma descoberta devastadora. Osvaldo encontrou documentos rasgados no lixo de Vinícius. Em casa, juntou os pedaços. Orçamento falsificado, inflando custos em 20%. A diferença ia para a conta pessoal. Vinícius não era apenas arrogante, era ladrão. E como Osvaldo descobriria em breve, Tiago tinha seus próprios esquemas sujos. A rede de corrupção estava sendo exposta pedaço por pedaço, e Osvaldo finalmente tinha munição suficiente para a guerra que se aproximava. Segunda-feira seria dia de reunião mensal. Seria também o dia em que a verdade explodiria como uma bomba. Segunda-feira, 9h45. Osvaldo esvaziava o lixo quando encontrou algo que mudou tudo. Um relatório rasgado em pedaços na lixeira de Vinícius. Em casa, naquela noite, ele juntou os fragmentos como um quebra-cabeças macabro. O título o fez engasgar. Demissões estratégicas. Primeiro trimestre. A lista era devastadora. Carla Fernandes. Questionamento excessivo da liderança. Roberto Silva. Atitude não colaborativa. Marina Santos. Resistência a mudanças. Cada nome era uma vida destruída. Cada justificativa. Uma mentira. Terça-feira, 11h20. Carla estava chorando discretamente na mesa. Osvaldo se aproximou com a desculpa de esvaziar o lixo. Tudo bem? Perguntou baixinho. Ela olhou ao redor nervosamente. Só um dia difícil. Quer conversar? Você é novo, não sabe como funciona aqui. Ela enxugou os olhos. Ontem apresentei um projeto de 3 semanas. Sabe o que o Tiago disse? Osvaldo aguardou. Que ideias de analista júnior não eram para levar a sério, na frente de toda a equipe? Lágrimas desceram. Me formei na USP, fiz mestrado, e eles me tratam como incompetente. E você já pensou em sair? Todo dia, mas tenho conta para pagar. Ela suspirou. Desculpa desabafar. É que você parece gente boa. Osvaldo sentiu uma mistura de raiva e determinação. Não se desculpe e não desista. Quarta-feira, 15h30. A bomba explodiu. Osvaldo estava limpando próximo à recepção quando viu a cena que o marcaria para sempre. Marina sendo humilhada publicamente por Tiago. Marina, isso é inaceitável! Tiago gesticulava como um general enfurecido. Como comete um erro básico desses? Senhor Tiago, houve confusão no sistema. Ela tentou explicar. Confusão nada. É incompetência pura. Marina tremia. Funcionários baixaram a cabeça constrangidos. Osvaldo apertou o cabo da vassoura até os nós dos dedos ficarem brancos. 28 anos de empresa. 28 anos. E sendo destruída por um moleque de terno. Mais tarde, no banheiro, Osvaldo encontrou Marina chorando. 28 anos. Ela murmurou para o espelho. Vi essa empresa nascer. Contratei metade das pessoas que trabalham aqui. O que você faria se pudesse mudar as coisas? Perguntou Osvaldo. Marina sorriu tristemente.
Se eu pudesse falar com o verdadeiro dono, diria que ele precisa ver o que está acontecendo. O Osvaldo, que fundou esta empresa, jamais permitiria isso. A ironia cortou como navalha. Ali estava uma funcionária exemplar, falando com o próprio fundador, implorando por sua intervenção. Você o conheceu? Conheci. Um homem bom que tratava todo mundo igual. Diretor ou faxineiro, tanto faz. Suspiro profundo. Saudade daqueles tempos. Quinta-feira, 10h15. A descoberta final. Osvaldo estava no arquivo quando ouviu Roberto conversando com um colega. Cara, não aguento mais. O Vinícius cortou nosso orçamento de treinamento pela 3ª vez. Ele deu justificativa? Disse que funcionário bom se vira sozinho. Roberto balançou a cabeça. Meu pai sempre ensinou. Empresa boa investe em gente. Na mesa ao lado, uma planilha aberta mostrava números brutais. Rotatividade, 68% em 12 meses. Motivo principal, ambiente hostil. 68%. Mais da metade dos funcionários fugindo em desespero. Sexta-feira, 16h45. Osvaldo ligou para Márcia. Preciso de mais dados, disse ele. Casos de assédio moral, produtividade, satisfação dos clientes. Osvaldo, sua voz está estranha. Descobri que minha empresa foi sequestrada por sociopatas de terno. O que vai fazer? Prepare os documentos de demissão do Tiago e Vinícius. Baseado em quê? Osvaldo sorriu pela primeira vez em dias. Não se preocupe. Até segunda-feira eles me darão motivos de sobra. Fim de semana. Em casa, Osvaldo espalhou as evidências na mesa. Documentos falsificados, gravações de áudio, lista de funcionários perseguidos. Não era apenas corrupção financeira. Era terrorismo psicológico sistematizado. Segunda de manhã, chegou com uma descoberta que selou o destino dos 2 executivos. Osvaldo encontrou na lixeira de Tiago um e-mail impresso, parcialmente rasgado. Acordo com fornecedor XYZ. Comissão pessoal, 15%. Tiago também estava roubando. 8h30. Osvaldo empurrou o carrinho pelos corredores, mas dessa vez era diferente. Hoje não era mais observador passivo. Hoje era o predador que havia identificado suas presas. A reunião mensal começaria às 10h. E quando as portas se fechassem, Tiago e Vinícius descobririam que haviam cometido o maior erro de suas vidas. Subestimar o homem invisível que limpava seus vidros. Segunda-feira, 7h45. Osvaldo chegou ao escritório com uma sensação diferente no ar. Funcionários sussurravam em grupos pequenos, rostos preocupados, clima pesado como véspera de tempestade. Osvaldo! Marina o chamou discretamente. Parecia abatida, mais do que nos dias anteriores. Você soube do que aconteceu? Aconteceu o quê? A Carla foi demitida ontem. Mandaram ela buscar as coisas no fim de semana, escondido. O sangue de Osvaldo congelou. Como assim? Por quê? Oficialmente? Corte de custos. Marina olhou ao redor nervosamente. Não oficialmente. Parece que alguém não gostou dela, questionando as decisões da diretoria. Carla, a jovem analista competente que derramou café na primeira semana. A mesma que chorou depois de ter suas ideias desvalorizadas. Agora estava na rua, provavelmente por ter ousado discordar de Tiago. Tem mais, continuou Marina. O Roberto recebeu advertência. Disseram que ele tem atitude questionável porque reclamou dos cortes no treinamento. Osvaldo apertou os punhos até as juntas ficarem brancas. A situação havia escalado para um nível intolerável. Tiago e Vinícius não estavam apenas sendo arrogantes, estavam destruindo sistematicamente a vida de funcionários competentes. Marina, disse ele, controlando a voz, que horas é a reunião mensal hoje? 10h, por quê? Só curiosidade. 8h30. Osvaldo foi direto ao escritório de Márcia. Ela estava revisando documentos quando ele entrou sem bater. Osvaldo, que susto! Ela olhou para os lados. O que está fazendo aqui? Alguém pode ver.
Não me importo mais com quem pode ver. Ele se sentou na frente da mesa dela. Carla foi demitida? Márcia suspirou pesadamente. Sim. Ordem direta do Tiago. Alegação de inadequação cultural. Inadequação cultural? Ela questionou publicamente uma decisão dele na última reunião de equipe. Disse que cortar o orçamento de pesquisa era contraproducente. Osvaldo se levantou bruscamente. Uma funcionária brilhante, demitida por fazer seu trabalho. E Roberto? Advertência por escrito. Tiago alega que ele espalha negatividade ao questionar políticas da empresa. Que políticas? Márcia abriu uma gaveta e retirou um documento. Esta aqui. Nova estrutura de custos operacionais. Olhe os cortes. Osvaldo pegou o papel e sentiu náusea. Corte de 40% nos benefícios de funcionários de apoio. Eliminação do vale-refeição para terceirizados. Redução de 60% no orçamento de treinamento. Quando isso foi aprovado? Sexta-feira passada, reunião emergencial do Conselho. Você não foi consultado porque, segundo eles, estava muito ocupado nos Estados Unidos. E quem propôs essas medidas? Tiago e Vinícius, juntos. Osvaldo dobrou o documento e o guardou no bolso. Márcia, prepare tudo para a reunião das 10. Documentos de demissão, evidências de corrupção, gravações, tudo. Osvaldo, tem certeza? Se você está errado, não estou errado. Eles mesmos vão se entregar. 9h15. Osvaldo estava limpando próximo à sala de reuniões quando ouviu Tiago e Vinícius conversando no corredor. Cara, foi genial demitir a Carla, dizia Tiago, claramente satisfeito. Mandou uma mensagem clara para todo mundo. Verdade. E o Roberto tomou um susto bom também. Vinícius riu. Agora ninguém mais vai questionar nossas decisões. O melhor é que o CEO nem vai ficar sabendo. Para ele, é só mais uma redução de custos operacionais. Exato. E com esses cortes, vamos economizar 2 milhões por ano. Nossa participação nos lucros vai ser astronômica, completou Tiago. Osvaldo parou de limpar. Eles não estavam apenas humilhando funcionários, estavam se beneficiando financeiramente das demissões e cortes. Falando nisso, disse Vinícius baixando a voz, confirmou o pagamento do fornecedor? 15% já está na minha conta. E o seu? 20% do contrato de limpeza, limpo como lágrima de bebê. Osvaldo engasgou. Eles estavam admitindo corrupção a 3 metros dele. Relaxa, disse Tiago. Quem é que vai descobrir? O zelador? Riram alto e entraram na sala de reuniões. 9h45. Osvaldo ligou para João, o chefe de segurança. João, preciso de um favor. Na reunião de hoje, quero que tranque as portas depois que todo mundo entrar. Osvaldo, o que você vai fazer? Limpar a casa. 9h58. Os executivos começaram a se reunir na sala principal. Tiago chegou conversando alto sobre excelentes resultados. Vinícius entrou com sua pasta de documentos falsificados. 12 executivos ao redor da mesa de mogno, discutindo o futuro da empresa que Osvaldo havia construído com as próprias mãos. Do lado de fora, ele observava através dos vidros, empurrando seu carrinho pela última vez. 10h. A reunião começou pontualmente. Antes de mais nada, disse Tiago assumindo a liderança, quero parabenizar a equipe pelos excelentes resultados do mês passado. Excelentes resultados. 3 contratos perdidos, funcionários competentes demitidos, ambiente tóxico. Particularmente, continuou, as medidas de otimização que implementamos estão gerando economia significativa. Otimização. Nome bonito para destruir vidas. Exato, concordou Vinícius. E temos mais cortes planejados, principalmente em áreas desnecessárias. Osvaldo respirou fundo. Era a hora. Bateu na porta e entrou sem esperar resposta, empurrando o carrinho. Com licença, disse humildemente. Vim limpar a sala. Que timing perfeito, murmurou Tiago sarcasticamente, justo quando estamos discutindo cortes. Risadas baixas ao redor da mesa.
Osvaldo posicionou o carrinho próximo à janela e começou a limpar os vidros, fingindo não escutar. Como eu dizia, retomou Vinícius, podemos cortar 40% dos custos com pessoal de apoio. Segurança, limpeza, manutenção, tudo supérfluo. Concordo plenamente, disse Tiago. E o melhor é que essa galera nem tem voz. Se não gostarem, a porta é serventia da casa. Mais risadas. Osvaldo continuou limpando, mas cada palavra era uma facada. O problema, disse uma executiva, é a imagem da empresa. Imagem? Tiago gargalhou. Quem vai saber? Vocês acham que alguém importante se importa com faxineiro? Vinícius se levantou e apontou diretamente para Osvaldo. Olhem ali. Acham que ele entende alguma coisa do que estamos falando? Para ele, patrão é patrão. Verdade, concordou Tiago. E mesmo que entendesse, quem ia acreditar na palavra de um zelador contra a nossa? Osvaldo parou de limpar. Lentamente, se virou para encarar a mesa. Na verdade, disse ele, tirando o identificador do peito, vocês ficariam surpresos com o que um zelador consegue ouvir e entender. O tom havia mudado completamente. Não era mais a voz subserviente que conheciam. Era firme, autoritária, carregada de anos de comando. Tiago franziu a testa. Desculpa, mas quem você pensa que é? Osvaldo sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos, carregado de autoridade, que fez vários executivos se remexerem desconfortavelmente. Essa é uma excelente pergunta, Tiago. Ele caminhou lentamente em direção à mesa. Quem vocês acham que eu sou? Vinícius se levantou bruscamente. Escuta aqui, você está se esquecendo do seu lugar. Meu lugar? Osvaldo deu uma risada baixa. Vocês têm certeza de que sabem qual é o meu lugar? O silêncio na sala ficou denso. A postura de Osvaldo havia mudado completamente. Ombros eretos, olhar penetrante, confiança de quem manda. Vou fazer uma pergunta bem simples, disse ele, parando ao lado da cadeira de Tiago. Alguém aqui sabe quem é o dono da Tecnova Solutions? Claro, respondeu Tiago com arrogância. Osvaldo Mendes, mas ele mora nos Estados Unidos e nunca aparece aqui. Interessante. Osvaldo caminhou até a cabeceira da mesa. E como vocês imaginam que seja esse Osvaldo Mendes? A temperatura da sala parecia ter despencado. Os executivos se entreolhavam nervosamente. Tiago tentou recuperar o controle. Olha, não sei que brincadeira é essa. Não é brincadeira, Tiago. A voz de Osvaldo cortou o ar como lâmina. É o momento da verdade. E então, com um movimento deliberado, ele se sentou na cadeira principal da mesa. A cadeira do CEO. O silêncio na sala era ensurdecedor. 12 executivos observavam Osvaldo com uma mistura crescente de confusão e pânico. Algo havia mudado drasticamente e todos sentiam isso. Osvaldo se sentou calmamente na cadeira principal, a mesma que ocupara centenas de vezes ao longo dos anos. A postura era natural, familiar, de alguém que pertencia exatamente àquele lugar. Vocês sabem, disse ele colocando as mãos sobre a mesa, sempre acreditei que liderança não é palco, é bastidor. É estar onde ninguém vê, entendendo como as coisas realmente funcionam. Tiago balançou a cabeça vigorosamente. Isso é impossível. Você é o zelador. Eu vi você limpando o banheiro. Sim, você viu. Osvaldo abriu uma pasta que havia trazido consigo. Durante 2 semanas, trabalhei como zelador nesta empresa. 2 semanas observando, ouvindo e documentando exatamente como vocês tratam as pessoas que consideram invisíveis. Vinícius estava claramente em pânico. Isso é algum tipo de teste? Uma pegadinha? Não é teste, Vinícius. Osvaldo retirou da pasta gravador, documentos e fotografias. É uma investigação, e os resultados são devastadores. Ele espalhou as evidências sobre a mesa como cartas de um baralho mortal.
documentos de orçamentos falsificados, anotações sobre comentários desrespeitosos, lista de funcionários perseguidos. Nas últimas 2 semanas, continuou Osvaldo, presenciei corrupção, assédio moral e um nível de desrespeito que jamais imaginei existir na minha própria empresa. A executiva loira levou a mão à boca, claramente em choque. 2 outros executivos se deixaram cair nas cadeiras pálidos. Tiago fez uma última tentativa desesperada. Você não pode provar nada. É sua palavra contra a nossa. Osvaldo sorriu e retirou o gravador do bolso. Na verdade, posso provar tudo. Apertou o play. A voz de Tiago ecoou pela sala. Pessoal da limpeza é tudo igual. Dá uma de bonzinho que eles pisam na cabeça. Depois Vinícius. Se dependesse de mim, cortaria metade desses contratos. E então a conversa mais recente. Quem vai saber? Vocês acham que alguém importante se importa com faxineiro? Cada gravação era como uma bomba explodindo. Os executivos se entreolhavam, alguns procurando saídas inexistentes. Mas isso é apenas o começo, disse Osvaldo se levantando. Vinícius, você gostaria de explicar este documento? Mostrou o orçamento falsificado que havia encontrado no lixo. 20% de superfaturamento em contratos de fornecedores. A diferença desviada para sua conta pessoal. Isso tem um nome: roubo. Vinícius estava tremendo visivelmente. Eu posso explicar. E você, Tiago? Osvaldo se virou para o outro. O acordo com a XYZ Corporation. 15% de comissão pessoal em contratos da empresa. Também tem um nome: corrupção. Tiago tentou falar, mas apenas gaguejou sons incompreensíveis. Mas sabem o que me deixa mais indignado? Osvaldo caminhou pela sala. Não foram os roubos. Foi descobrir que vocês transformaram esta empresa em um campo de batalha psicológico. Ele parou na frente de Tiago. Carla Fernandes, analista brilhante, demitida por questionar suas decisões. Roberto Silva, especialista em sistemas, perseguido por pedir treinamento. Marina Santos, 28 anos de dedicação, humilhada publicamente por um erro de agenda. A cada nome, a voz de Osvaldo ficava mais grave. Vocês falaram de custos invisíveis, ele continuou, olhando diretamente para Vinícius. Pois conheçam o mais caro deles, respeito perdido. A frase atingiu como um tiro. Vários executivos baixaram a cabeça. A porta se abriu e Márcia entrou, acompanhada de 2 advogados da empresa e João, o chefe de segurança. Senhores, disse Osvaldo formalmente, Tiago Mendoza e Vinícius Castro, vocês estão demitidos por justa causa. Os motivos incluem corrupção, desvio de verbas, assédio moral e criação deliberada de ambiente de trabalho hostil. Márcia se aproximou com os documentos já preparados. Os papers estão aqui. Vocês têm 2 horas para retirar pertences pessoais. Tiago fez uma última tentativa desesperada. Vocês não podem fazer isso. Eu tenho advogados, contatos. Podem procurar os advogados que quiserem, respondeu Osvaldo calmamente. Tenho gravações, documentos, testemunhas e evidências suficientes para qualquer processo. Vinícius, completamente derrotado, apenas murmurou. Como você conseguiu? Osvaldo se dirigiu até o carrinho de limpeza abandonado no canto da sala. Pegou o pano de chão e o colocou sobre a mesa, bem na frente dos 2. Eu limpei vidro aqui por 2 semanas, disse ele, olhando nos olhos de cada um. Hoje eu limpo esta mesa. A metáfora era perfeita, brutal, final. Tiago e Vinícius saíram da sala escoltados por João, suas carreiras destruídas em questão de minutos. Os executivos restantes permaneceram imóveis, claramente processando o que acabaram de presenciar. Osvaldo voltou para sua cadeira e olhou para cada um dos presentes. Quero deixar uma coisa muito clara, disse ele. Esta empresa foi construída sobre valores de respeito, integridade e valorização das pessoas. Qualquer um que não conseguir trabalhar dentro desses princípios pode seguir o mesmo caminho. Ele se levantou e arrumou os documentos.
Marina será promovida a diretora de relacionamento. Carla volta amanhã como coordenadora de projetos. Roberto assume a supervisão de TI. E vamos criar um programa de valorização que garanta que nunca mais funcionários sejam tratados como invisíveis. Uma executiva levantou a mão timidamente. Senhor Osvaldo, como podemos ter certeza de que isso não vai se repetir? Osvaldo sorriu. O primeiro sorriso genuíno em semanas. Simples. A partir de hoje farei visitas regulares a todos os setores. Não como CEO em reuniões formais, mas como o Osvaldo que limpa vidros, que conversa com funcionários, que entende como as coisas realmente funcionam. Ele caminhou em direção à porta. A reunião está encerrada. Márcia vai agendar conversas individuais com cada um nas próximas semanas. É hora de reconstruirmos a Tecnova do jeito certo. Antes de sair, parou uma última vez. E da próxima vez que virem um zelador, um segurança ou qualquer funcionário de apoio, lembrem-se, todos fazemos parte do mesmo time e todos merecem respeito. A porta se fechou atrás dele, deixando 11 executivos em silêncio absoluto. Do lado de fora, Osvaldo encontrou Marina esperando no corredor, lágrimas nos olhos. Senhor Osvaldo, ela disse emocionada, obrigada por nos ouvir. Não, Marina, obrigado você por nunca ter desistido. Ele olhou pelos corredores da Tecnova, sua empresa, sua criação, seu legado. A limpeza havia começado, e desta vez seria completa. A notícia se espalhou pela Tecnova como um raio. Em uma hora, toda a empresa sabia. O CEO havia se disfarçado de zelador e presenciado pessoalmente a arrogância de Tiago e Vinícius. Osvaldo decidiu que transparência total seria a chave. Às 14 horas, convocou a Assembleia Geral no auditório principal. 600 funcionários se reuniram no grande salão. O burburinho era intenso, alguns ainda incrédulos, outros claramente nervosos sobre o futuro. Quando Osvaldo subiu ao palco, ainda vestindo o uniforme de zelador, um silêncio respeitoso tomou conta do ambiente. Boa tarde, começou ele. Muitos me conhecem como CEO da Tecnova. Outros me conheceram como Osvaldo, o zelador. Murmúrio baixo percorreu o auditório. Quero explicar pessoalmente por que tomei essa decisão e, mais importante, o que faremos daqui para frente. Na primeira fileira, Marina estava com lágrimas nos olhos. Roberto acenava discretamente. No meio do auditório, funcionários que haviam conversado com o zelador sussurravam entre si. Há 3 meses, continuou Osvaldo, comecei a receber relatórios preocupantes, alta rotatividade, baixa satisfação, ambiente tóxico, mas números não contam a história completa. Ele fez uma pausa, observando rostos atentos. Por isso me tornei funcionário comum, invisível para quem estava causando os problemas. Carla, readmitida naquela manhã após telefonema pessoal de Osvaldo, estava na 5ª fileira, ainda processando tudo. O que descobri foi pior que qualquer relatório indicaria. 2 executivos haviam transformado esta empresa em ambiente de medo, desrespeito e corrupção. O silêncio era absoluto. Tiago Mendoza e Vinícius Castro foram demitidos por justa causa há 4 horas. Assédio moral, corrupção financeira e criação de ambiente tóxico. Palmas espontâneas começaram no fundo e se espalharam rapidamente. Osvaldo aguardou o silêncio. Mas demitir 2 executivos não resolve o problema fundamental. O problema é que permitimos uma cultura de desrespeito, e isso para aqui hoje. Ele desceu até a beirada do palco. Quero que todos saibam, não importa cargo ou hierarquia. Todos são valiosos, todos merecem respeito. Qualquer pessoa que trate colegas com desprezo não tem lugar na Tecnova. Aplausos mais longos. Funcionários se levantaram emocionados. A partir de hoje, mudanças estruturais, continuou Osvaldo quando silenciou. Márcia se levantou com documentos. Primeiro, canal direto comigo. Qualquer funcionário pode me procurar sobre problemas com liderança. Segundo,
Feedback 360 graus. Funcionários avaliarão chefes anonimamente. Essas avaliações impactarão promoções e salários. Terceiro, 2 milhões em treinamento e desenvolvimento. Investimento no nosso futuro. A energia aumentava a cada anúncio. Quarto, funcionários demitidos injustamente nos últimos 6 meses serão recontatados com indenização e promoção. Carla não segurou as lágrimas. Roberto começou a aplaudir, seguido por dezenas. Quinto, Marina Santos será promovida a diretora de relacionamento. Carla Fernandes volta como coordenadora de projetos. Roberto Silva assume supervisão de TI. O auditório explodiu. Funcionários se abraçavam, alguns choravam de alívio. E, finalmente, disse Osvaldo, aguardando silêncio, quero me desculpar pessoalmente. Como líder, falhei em proteger vocês. Isso não se repetirá. Ele olhou para Marina na primeira fileira. Marina, poderia vir aqui? Marina subiu hesitante. Osvaldo ofereceu um microfone. Marina trabalha aqui há 28 anos. Ela me disse, sem saber quem eu era, que sentia saudade dos tempos em que tratávamos todos com respeito. Marina, esses tempos voltaram. Marina segurou o microfone tremendo. Não sei o que dizer. Obrigada, Sr. Osvaldo. Obrigada por nos ouvir. Não, respondeu Osvaldo. Obrigado você pela dedicação. E me desculpe por ter permitido desrespeito. Ovação de 5 minutos. Funcionários se levantaram, muitos chorando. Marina abraçou Osvaldo no palco. Quando a emoção diminuiu, Osvaldo fez o fechamento. A Tecnova não é apenas empresa de tecnologia. Somos família de 600 pessoas construindo algo maior. Famílias se tratam com respeito, se apoiam e crescem juntas. Olhou uma última vez para a audiência. Obrigado pela confiança. Agora vamos trabalhar juntos para fazer da Tecnova a empresa da qual todos possam se orgulhar. Aplausos duraram mais 5 minutos. Funcionários se abraçavam, choravam de alívio, sorriam com esperança renovada. Osvaldo desceu e foi cercado por dezenas querendo agradecer. Entre apertos de mão e abraços, percebeu que havia recuperado algo mais valioso, o coração da empresa. 2 horas depois, no seu escritório, Osvaldo recebia relatórios dos primeiros impactos. Produtividade subiu 20% só hoje, disse Márcia. Ambiente completamente diferente. E as reações externas? 3 clientes ligaram elogiando a nova energia da equipe. Um deles quer remarcar reunião que havia cancelado. João entrou com um update de segurança. Tiago tentou voltar para buscar documentos pessoais. Disse que tinha direitos adquiridos. E? Mostrei as gravações. Saiu em silêncio. Roberto apareceu na porta. Senhor Osvaldo, a equipe de TI quer apresentar projeto que estava engavetado há 6 meses. Pode ser amanhã? Claro, que projeto? Sistema de comunicação interna que vai conectar todos os setores. Tiago havia vetado por custo desnecessário. Osvaldo sorriu. Aprovado antecipadamente. Ao final do dia, ele caminhou pelos corredores observando a transformação. Funcionários conversavam animados, sorriam genuinamente, trabalhavam com energia renovada. Na recepção, encontrou Marina organizando a agenda com eficiência de sempre, mas agora radiante. Como está se sentindo? Perguntou ele. Como se tivesse acordado de pesadelo, ela respondeu. Obrigada por nos devolver nossa dignidade. Osvaldo olhou ao redor. Nos corredores que havia limpado por 2 semanas, agora via funcionários tratando uns aos outros com respeito natural. A empresa estava curada, mas mais que isso, estava transformada. Quando saiu do prédio, Osvaldo refletiu sobre a lição aprendida. Liderança verdadeira não estava em escritórios luxuosos ou reuniões pomposas. Estava na coragem de se aproximar, de ouvir, de enxergar além das aparências. E, principalmente, de agir quando a justiça precisava ser feita. A Tecnova havia renascido.
E dessa vez, com fundação sólida de respeito mútuo. 6 meses depois, Osvaldo caminhava pelos corredores da Tecnova com uma sensação que não experimentava há anos. Orgulho genuíno. O ambiente havia se transformado completamente. Onde antes reinava tensão e medo, agora havia colaboração e respeito mútuo. Era uma quinta-feira de manhã, quando ele decidiu fazer uma nova inspeção surpresa, desta vez como ele mesmo. Queria ver pessoalmente como as mudanças implementadas estavam funcionando na prática. No 23º andar, encontrou Carla liderando uma reunião com 5 analistas. Ela havia sido promovida a coordenadora após demonstrar suas competências em um projeto inovador. Através dos vidros da sala, Osvaldo observou como ela conduzia a discussão. Respeitosa, inclusiva, ouvindo cada opinião antes de tomar decisões. Senhor Osvaldo, uma voz familiar o chamou pelo corredor. Era Roberto, agora supervisor de TI, caminhando ao lado de 2 estagiários novos. Roberto, como estão as coisas? Excelentes, senhor. Estou mostrando a empresa para os novatos. Roberto se virou para os jovens. Pessoal, este é o Osvaldo Mendes, nosso CEO. Os estagiários cumprimentaram nervosamente, mas Roberto logo os tranquilizou. Podem ficar à vontade. O senhor Osvaldo é uma das pessoas mais acessíveis que vocês vão conhecer aqui. Não é, chefe? Osvaldo sorriu. Espero que sim. E vocês, como estão se adaptando? Muito bem, senhor, respondeu uma das estagiárias. Todo mundo aqui é super receptivo, bem diferente do que imaginávamos de uma empresa grande. Que bom ouvir isso. Roberto, você pode me acompanhar por alguns minutos? Enquanto caminhavam, Roberto contou sobre as mudanças que havia presenciado. Sabe, senhor Osvaldo, a diferença é como dia e noite. Antes a gente chegava no trabalho já torcendo para o dia passar rápido. Agora, tem gente que fica além do horário porque realmente gosta do que faz. E os resultados? Impressionantes. Nossa produtividade aumentou 40%. O número de bugs nos sistemas caiu pela metade. E o mais importante, a galera está feliz. Eles passaram pela recepção, onde Marina coordenava o atendimento com a eficiência de sempre, mas agora com um sorriso no rosto. Ela acenou para Osvaldo, que retribuiu calorosamente. Marina é outro caso incrível, continuou Roberto. Depois que você a promoveu a supervisora de atendimento, ela virou referência na empresa. Todo mundo procura conselhos com ela. Na Copa, Osvaldo encontrou um grupo de funcionários almoçando juntos. Executivos, analistas, pessoal de apoio, todos na mesma mesa conversando animadamente. Era uma cena impensável nos tempos de Tiago e Vinícius. Posso me juntar a vocês? Perguntou Osvaldo. Claro, disse João, o chefe de segurança. Estávamos justamente falando do projeto novo. Uma jovem analista que Osvaldo não conhecia explicou entusiasmada sobre uma iniciativa de sustentabilidade que havia proposto. A ideia é reduzir nosso impacto ambiental em 50% nos próximos 2 anos. Já temos adesão de 80% dos funcionários. Fantástico, disse Osvaldo. E como posso ajudar? Na verdade, ela hesitou um pouco. Precisaríamos de um investimento inicial de R$300 mil para os equipamentos. Aprovado, respondeu Osvaldo imediatamente. Márcia pode cuidar da documentação. A mesa inteira sorriu. Era exatamente esse tipo de agilidade e confiança que havia transformado a cultura da empresa. Após o almoço, Osvaldo decidiu visitar o setor de limpeza, uma área que agora conhecia intimamente. Encontrou Paulo, o supervisor, organizando as tarefas da tarde com sua equipe. Osvaldo, Paulo se aproximou animado. Como vai? Tudo bem, Paulo. E vocês? Melhor impossível. Sabe aquela ideia que eu dei sobre otimizar os horários de limpeza? Sim, me lembro. Deu super certo. Reduzimos o tempo em 20% e aumentamos a qualidade. A galera está mais descansada e os funcionários elogiam o trabalho.
Era incrível como dar voz e valor às pessoas revelava talentos antes ignorados. Paulo tinha ideias brilhantes, mas nunca havia tido a oportunidade de expressá-las. No final da tarde, Osvaldo convocou uma reunião com a nova diretoria. Os cargos de Tiago e Vinícius haviam sido preenchidos por funcionários promovidos internamente, pessoas que conheciam a empresa e compartilhavam seus valores. "Como estão os números do trimestre?" perguntou ele. Carla, agora diretora comercial, apresentou os resultados com orgulho. Faturamento 23% acima do trimestre anterior. Fechamos 8 contratos novos, incluindo aquele cliente que havia desistido de fechar negócio. O que mudou? Nossos clientes percebem a diferença no atendimento. A equipe está mais motivada, mais atenta, mais profissional. Isso se reflete diretamente na qualidade do nosso trabalho. Marina, agora também parte da diretoria como supervisora geral de relacionamento, acrescentou: "Recebemos 17 elogios espontâneos de clientes neste mês. Muitos comentam sobre a energia positiva da empresa." Roberto, promovido a diretor de tecnologia, mostrou dados ainda mais impressionantes. Rotatividade caiu para 8%, a menor da história da empresa. Tempo médio de desenvolvimento de projetos diminuiu em 30%. E o mais importante, pesquisa de satisfação interna bateu 92%. Osvaldo sorriu, satisfeito. "E qual foi o segredo?" "Simples", respondeu Carla. "Tratar as pessoas como pessoas." Ao final da reunião, quando todos já haviam saído, Osvaldo ficou sozinho em seu escritório. Olhou pela janela panorâmica, observando São Paulo no fim de tarde. Pensou em tudo que havia acontecido nos últimos meses. A demissão de Tiago e Vinícius havia sido apenas o começo. O verdadeiro trabalho foi reconstruir a confiança, implementar mudanças estruturais e, principalmente, criar uma cultura onde cada pessoa se sentisse valorizada. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de Carla. "Senhor Osvaldo, acabei de receber a confirmação. Ganhamos o prêmio de melhor empresa para trabalhar da nossa categoria. Obrigada por nos dar esta oportunidade." Osvaldo sorriu e digitou a resposta: "Obrigado eu. Vocês é que fizeram a diferença." Guardou o telefone e se levantou. Na mesa havia uma foto da primeira Assembleia Geral, após a revelação de sua identidade. Centenas de rostos sorridentes, esperançosos, gratos. Ele havia aprendido a lição mais importante de sua carreira. Liderança não é sobre estar no topo da hierarquia. É sobre servir as pessoas que confiaram em você seus sonhos, seus esforços e suas vidas. Enquanto caminhava em direção ao elevador, Osvaldo cumprimentou cada funcionário que encontrou pelo caminho. O zelador da noite, a segurança, a equipe de TI que ficava até mais tarde. Todos o cumprimentaram de volta, não por obrigação ou medo, mas por respeito genuíno. A Tecnova havia se tornado o que sempre deveria ter sido. Uma empresa feita de pessoas para pessoas, onde todos tinham valor e todos eram respeitados. E tudo havia começado com a coragem de um CEO que decidiu pegar uma vassoura e abrir os olhos para a verdade que estava bem na sua frente.